E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Terça-feira, nossa, deu uma coceira aqui agora. Terça-feira boa aqui de História do Brasil, para a gente fazer mais uma rodada de questões, agora sobre ditadura no Brasil. Eu selecionei exercícios, questões já cobradas em Enem, outros vestibulares, e tem uma questão também que eu fiz, feita por mim, que eu acho que é necessário, eu acho que é importante a gente sempre colocar coisas novas aí, para a gente avaliar se todos esses vídeos que a gente fez de ditadura militar, passando por todos os presidentes, ainda teremos mais coisas de ditadura, tá? Fiquem tranquilos, se a gente entendeu de fato, certo? É hora da gente colocar na prática isso. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte. Gente, vamos aos 400 mil inscritos, falta muito pouco, eu estou muito feliz, estou bem empolgado com essa possibilidade, com essa aproximação dos 400 mil inscritos. Afinal de contas, a gente não para de fazer conteúdo. História do Brasil, história geral, filosofia, sociologia. A gente, em filosofia e sociologia, a gente está fazendo estudos de obras, aprofundando mais sobre os autores, mas ainda assim com aquela forma didática. É conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Então vamos lá, deixa eu tomar água aqui e a gente já começa a fazer os exercícios. Na tela aí para vocês, questão bem fácil, cobrada em Enem 2013, se eu não me engano, esse Enem aqui. Bem fácil, bem tranquilo. Para quem principalmente está ligado aqui nas nossas aulas, já vai entender bem essa questão. Vou ler aqui para vocês. A gente responde, fazendo revisão, lembrando, tendo que parar para conversar, a gente para, não tem importância, né? PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL, PRT, finados. Então tá, aí Correio da Manhã, 2 de novembro de 1965. A imagem, é uma imagem, tá? Isso é uma imagem que foi retirada de um quadrinho do jornal, né, do Correio da Manhã. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela o quê? A. Extinção dos partidos nanicos. B. Retomada dos partidos estaduais. C. Adoção do bipartidarismo regulado. D. Superação do fisiologismo tradicional. E valorização da representação parlamentar. Para aí para pensar, o que é que vocês me dizem? Eu acho que essa ficou bem fácil, né? Em 1965, ditadura militar, definindo esses partidos como finados, a alternativa correta é C. Foi adotado o bipartidarismo regulado. Por qual ato institucional? Que foi o ato institucional número 2. O ato institucional número 2, feito lá pelo Castelo Branco, em 1965, tem duas coisas aí importantes. O fim do pluripartidarismo no Brasil. Então, acabaram esses partidos, eles acabaram sendo extintos, né? Agora, a gente agora ter só 2 partidos, Arena, Aliança Renovadora Nacional, os partidos que se apoiavam a ditadura militar entraram na Arena, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, para os partidos que se opunham à ditadura militar de alguma forma. Essa foi uma medida. A outra medida foi de acabar com eleições diretas para presidente. O ato institucional número 2 também teve esse ponto, que decretou o fim de eleições diretas para presidente. Tá? Foi colocado em lei pelo ato. E por que 2 partidos? Por que 2 partidos políticos apenas? Era uma forma da ditadura definir que defendia a democracia. Tá? Então esse é um dos argumentos que as pessoas que ainda apoiam esse regime, esse ditatorial, falando que não era ditadura, né? Apoia a ditadura dizendo que não era ditadura, falando que na verdade tinha, né? Mas aí você tem que ver qual que era a atuação deles. A Arena era muito mais presente, você tinha mais políticos da Arena. Os políticos do MDB geralmente eram caçados, dependendo dos discursos e das políticas que eles faziam. Entenderam? Era uma forma deles falar, não, ainda sim tem uma democracia, porque ainda se mantém um Congresso, alguns momentos o Congresso era extinto, outras vezes ele era reaberto, por isso que às vezes a gente chama a ditadura militar no Brasil de ditadura civil-militar, mas ela não deixa de ser ditadura, isso que é importante que você saiba, tá?
Outra coisa, alguns militares generais que foram presidentes do Brasil eram da própria Arena, como o Geisel, a gente falou aqui, e o Figueiredo. Especialmente os dois últimos, né? Agora, por que as outras estariam erradas, que é importante a gente saber? A desextinção de partidos nanicos. Partidos nanicos, gente, é um termo que se utiliza no Brasil há muitos anos já. Quando eu era criança, nos anos 80, era mais comum utilizar esse termo. Nanicos são partidos, de fato, pequenos, que eles precisam entrar, apoiar partidos grandes. Entra naquelas legendas, sabe? Quando propaganda eleitoral gratuita, você tem aquela coligação gigantesca, aí você tem um monte de partidinho pequeno apoiando, dando tempo de TV pro candidato, pro candidato ou pro partido maior. Esses partidos a gente chama de nanicos, eles não têm tanta representatividade. Mas não é o caso, porque logo ali a primeira fileira a gente está falando dos 3 maiores partidos da época no Brasil, que era o PSD, o PTB e a UDN, que são totalmente atuantes durante o que se tinha antes da ditadura, né? A B diz retomada de partidos estaduais. Não é, acabou o partido. O Brasil nunca retornou para partidos estaduais, que era uma realidade da República Velha. Vocês lembram de Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense? Na República Velha, ou na Primeira República, isso era comum, tá? Não existe mais. A D de superação do fisiologismo tradicional, não superou-se nada, né? Não há uma superação, há uma extinção, tá? Não há superação. E a E diz valorização da representação parlamentar. Desvaloriza a representação parlamentar, excluindo partidos políticos. Cuidado com isso. Vamos para a próxima, gente? Tomar água aqui. Agora uma sobre o AI-5, né? O próprio texto já está falando ali. Olha só, é uma interpretação que a gente pode ter sobre o ato institucional número 5. Os dois principais são o 2 e o 5, tá? É importante saber do 1 ao 5, mas os 2 e o 5 são os mais famosos. Ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, em pleno governo Arthur da Costa e Silva. 2 artigos aí, ó. Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica, social e economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. O ato institucional número 5 é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário. Porque isso significa o quê? Por que limitar a atuação do Poder Judiciário? A substituição da Constituição de 1967. B. O início do processo de distensão política. C. A garantia legal para o autoritarismo dos juízes. Deixa eu só explicar porque tem um moço cortando a grama aqui na frente de casa, tá? Então eu não posso fazer nada, é aquilo, né? Ele ficou aqui uma semana sem vir, deve ser por conta do isolamento social, mas está voltando agora. Eu não posso fazer nada, tá? D. Ampliação dos poderes nas mãos do executivo. E a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 64. Acho que essa está bem fácil também. A pergunta é, o governo procurou limitar a atuação do Poder Judiciário. Por quê? Porque a alternativa correta é a alternativa D, porque ele ampliou, né, por conta da ampliação dos poderes nas mãos do Executivo. O ato institucional número 5, ele tira os direitos políticos, o seu direito a uma defensoria, sabe? O fim do habeas corpus é o direito do corpo livre, né? Tira o direito do seu corpo livre, tira o direito, né? Impõe, na verdade, coloca a condição de que você pode ser preso sem ordem judicial, policial ou militar. Ele pode chegar lá e te prender porque acha que você está contra a ordem da polícia, da ditadura militar. E isso é o que, gente? O que é isso? Você está passando por cima do Poder Judiciário. Você está definindo o Poder Executivo com mais força, entenderam? Então, por exemplo, fala substituição não substituiu a Constituição de 67. A Constituição de 67 foi aberta pelo ato institucional número 4. Tudo bem, mas ela se manteve. A Constituição de 67 durou até 1988.
O início do processo de distensão política. Ficou muito vago pensar assim, o processo de distensão política. Ficou muito vago, ficou muito abrir politicamente. A C diz a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. Não, a garantia legal para o autoritarismo do Poder Executivo. E a E fala a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de... A revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 64. Também não revogou, né? A revogação dos instrumentos, deixa eu só pensar mais, dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 64. Instrumentos jurídicos. Não há uma revogação. Você está aumentando o poder só do Poder Executivo, mas você não está, inclusive, cancelando o Poder Judiciário, tá? Você limita, mas você não necessariamente acaba com o Poder Judiciário. Fechamos? Ao AI-5, então, lembre-se disso. Aumenta a centralização do Poder Executivo. Essa aqui é uma questão agora um pouco maior, porque tem charge. Aqui eu fiz, inclusive, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, também é uma questão com charge. Tá, aqui eu fiquei bem orgulhoso de ter feito ela. Então nós temos uma charge aí, ó, diretas já, o voto é nosso, quero votar. Vocês já perceberam do que se trata. Quem está ligado em ditadura, quem está minimamente sabe, estuda sobre ditadura e acompanha as aulas aqui do Parabólica, já está ligado do que se trata. E aí tem parece que é um militar, né, com cacetete e um alto-falante, né, um megafone, né, falando, voltem para suas casas. O povo é ilegal. Tipo, depois que eles não controlam mais o povo é ilegal. A charge remete o contexto do movimento que ficou conhecido como Diretas Já. Então a gente sabe que é o movimento Diretas Já. E a gente falou, inclusive, no governo Figueiredo, a última aula, que eu gostei muito dessa aula. Ocorrido entre os anos de 83 e 84. O elemento histórico evidenciado na imagem é o quê? Qual que é o elemento histórico evidenciado na imagem? Alternativa A diz o quê? Essa também é uma questão de Enem, tá? A insistência dos grupos políticos de esquerda em realizar atos políticos ilegais e com poucas chances de serem vitoriosos. B. A mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime militar cada vez mais desacreditado. C. O diálogo dos movimentos sociais e dos partidos políticos então existente com os setores do governo interessados em negociar a abertura. D. A insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição. A insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição ao regime militar criado no início dos anos 80. E a capacidade do regime militar em impedir que as manifestações políticas acontecessem. A capacidade. Para pensar sobre o que foi o movimento Diretas Já, sua importância. Aí a gente tem todas as alternativas, terão distratores que podem confundir um pouco, tá? Mas eu acho que nem é tanto assim. A alternativa correta é a alternativa B, é isso mesmo? A mobilização em torno da luta pela democracia frente ao regime militar cada vez mais desacreditado. O regime militar estava desacreditado. 83 e 84, a gente já estava vivendo o finalzinho desse regime militar, os 2 últimos anos do regime militar, que tinha crise econômica, que as próximas questões a gente vai falar disso. Não conseguiu resolver as questões sociais no Brasil, estava passando por vários problemas, tem um cabo ali, estavam passando por vários problemas, e aí você teve uma mobilização popular lutando pela democracia. Para quem não se lembra, o movimento Diretas Já era uma movimentação popular, utilizando setores políticos, da política opositora à ditadura, trabalhadores, estudantes, classe artística, como eu falei para vocês na última aula, esportistas, como foi o caso da democracia corintiana, forçando, né, pressionando, na verdade, o parlamento brasileiro, o Congresso, a aprovar a emenda Dante de Oliveira, criada pelo deputado Dante de Oliveira, do MDB do Mato Grosso, que estabeleceria eleições diretas para presidente para acabar a ditadura, que o povo iria votar no próximo presidente ao fim da ditadura.
Essa emenda não foi aprovada, mas como eu falei para vocês naquela aula, o movimento Diretas Já não é fracassado. Ele ajudou a movimentar contra a ditadura, a fazer uma pressão contra a ditadura. Querendo ou não, a ditadura vai acabar nos próximos anos, mesmo com eleições indiretas, entenderam? Então a alternativa correta é B. Vamos achar aí os distratores agora. Nossa, espera aí. Das outras respostas. A A diz a insistência dos grupos políticos de esquerda em realizar atos políticos ilegais. Primeira coisa que a gente tem que saber, em 1983 e 84, a gente já não tem mais o ato institucional número 5. As manifestações não são mais ilegais e com poucas chances de serem vitoriosos. Tinham muita chance, né? Mas houve uma manobra do governo para que não saia vitoriosa a emenda Dante de Oliveira, tá bom? A C diz assim, o diálogo dos movimentos sociais e dos partidos políticos então existentes com os setores dos governos interessados em... Não houve diálogo. Se houvesse diálogo, possivelmente você não teria um ato tão grande como foi o movimento Diretas Já. Houve uma pressão popular, porque justamente teve ausência de diálogo por parte do governo. Aquela ideia de redemocratização lenta e segura e gradual, lenta, gradual e segura, era do tempo dos militares, que os militares queriam fazer. Tá, gente? Não houve diálogo. Teve diálogo depois só para as eleições indiretas com o Tancredo, entre o Geisel e o Tancredo também, que é uma página meio que obscura na história do Brasil, né? Mas vamos lá. A D diz assim, ó, a insatisfação popular diante da atuação dos partidos políticos de oposição ao regime militar criados no início dos anos 80. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não havia necessariamente uma insatisfação popular aos partidos de oposição à ditadura militar, porque esses partidos de oposição estavam encabeçando o movimento Diretas Já, eles faziam parte do Diretas Já, entenderam? A E diz assim, a capacidade do regime militar em impedir que as manifestações políticas acontecessem. Troca capacidade por incapacidade, estaria certo, mas não, o governo militar não tinha capacidade de impedir. A própria imagem está mostrando que o cara não conseguia. Você tem um militar ali diante de uma manifestação gigantesca. Manifestações gigantescas que aconteceram Brasil afora, certo? Então a alternativa que a gente falou aí é a B, né? Exatamente. Vamos aí, gente. Essa aqui foi eu que fiz. Orgulho de ter feito essa questão. Olha só, mas é lógico que eu peguei uma charge aí do Paulo Caruso, cartunista. Tá aí, ó. Charge de Paulo Caruso, publicada no Jornal do Brasil em 1979, fazendo alusão à famosa frase de Delfim Neto. Primeiro é preciso fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. E aí você tem o Delfim Neto, que era ministro da Fazenda no governo Costa e Silva, e depois no governo Médici. A gente está falando do milagre econômico e o bolo está pequenininho. Na verdade, o bolo não cresceu, né? E ele foi depois ministro do planejamento no governo Geisel, né? Se eu não me engano, a gente até falou aqui. A charge publicada em 1979, de autoria de Paulo Caruso, demonstrava uma realidade ocorrida durante a década de 70 no Brasil. Após o milagre brasileiro, que vocês podem chamar também de milagre econômico, elaborado por Delfim Neto, ministro da Fazenda durante o governo Médici na ditadura militar. Sobre a crítica abordada nessa charge, o que a gente pode definir? A. Trata-se de uma crítica a um discurso para tranquilizar a população brasileira até que a economia do país volte a crescer, o que ocorreu nos anos subsequentes. B. Trata-se de uma crítica a um processo que eliminou liberdades individuais, direitos civis e políticos durante os 21 de ditadura. Seria os 21 anos de ditadura. Coloquem anos aí, né, para quem entendam, né? Isso, anos. C. Trata-se de uma crítica que evidenciava a centralização de riquezas nas mãos de poucos, enquanto havia uma ilusão de que a economia havia crescido para todos. D. Trata-se de uma crítica que demonstrava as mazelas do governo em superar as desigualdades sociais através da produção de primeira necessidade. Comida, primeira necessidade. E
Trata-se de uma crítica que demonstrou que o milagre brasileiro foi eficiente apenas em seus primeiros anos no combate às desigualdades sociais, mas que a longo prazo contribuiu para que a economia entrasse em crise. Sobre essa crítica, o Delfim Neto falando que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Aí ele vai lá e pega um bolinho pequenininho no forno com aquela cara, né, de espantado. O que o Paulo Caruso tentou dizer aí pra gente? Ele disse aqui pra gente. A alternativa correta é C. É uma crítica que fala, evidencia a centralização de riquezas nas mãos de poucas, porque com bolo ainda pequeno, fica nas mãos de poucas pessoas, logicamente. Enquanto havia uma ilusão de que a economia havia crescido para todos. O governo tentou mostrar que essa economia cresceu para todo mundo, o que não foi. Havia uma centralização de riquezas, essa economia ela cresceu, mas para quem que ela cresceu? Havia uma centralização de riquezas, ou seja, esse bolo continua pequenininho para a população brasileira. Então, por isso, é preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Na verdade, ele não cresceu para a população. Ele ficou centralizado nas mãos de poucas pessoas, certo? O que é aí a gente entra naquela famosa ideia, eu tenho falado isso há várias semanas aqui. Há um crescimento econômico no início do milagre econômico, do milagre brasileiro. Mas esse crescimento foi rápido e foi para quem? Essa é aqui a questão. Lembrem-se, crescimento econômico também não representa desenvolvimento ou crescimento social. O que faz a gente eliminar outras questões aqui, outras respostas. Depois da água aqui, a gente entra aí, ó. Vamos lá, então. A A fala assim, ó. Trata-se de uma crítica a um discurso para tranquilizar a população brasileira. Até então, tudo bem. Até que a economia do país volte a crescer. O que ocorreu nos anos subsequentes? Logo nos próximos anos, a economia cresceu? Não. A B trata-se de uma crítica a um processo que eliminou liberdades individuais, direitos civis, políticos durante os 21 anos de ditadura. É uma crítica à economia da ditadura, não ao ato institucional número 5. Entenderam? A D fala assim, trata-se de uma crítica que demonstrava as mazelas do governo em superar as desigualdades sociais através da produção de primeira necessidade. Inclusive, o milagre brasileiro fez obras de grande porte, não produção de primeira necessidade. São as chamadas obras faraônicas, transamazônica, a negociação para a criação de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, certo? Então, o foco é outro. E aí fala assim, ó, trata-se de uma crítica que demonstrou que o milagre brasileiro foi eficiente apenas em seus primeiros anos no combate às desigualdades sociais. Ele nunca foi eficiente em combater as desigualdades sociais, visto que ele centralizou a economia. Como é que você combate as desigualdades sociais centralizando a economia? Há uma contradição aí. Mas que a longo prazo contribuiu para que a economia entrasse em crise. Não, de jeito nenhum. O milagre brasileiro, ele centralizou desde o início, certo? Ele não foi eficiente em nenhum momento em combater as desigualdades sociais. Entenderam, gente? Vamos para a próxima, então. Agora, as duas próximas são de charges do Ziraldo, que eu gosto muito também. Ziraldo perseguido durante a ditadura. Essa aqui está assinada em 74, né? Finalzinha de ditadura, início de governo Geisel. Só este ano tá lá uma família na mesa, né? O filho, né, tá ali sentadinho e tal. Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Aí o pai põe a mão na cabeça, a mãe lê o jornal e o pai põe a mão na cabeça do filho e fala, tadinho. Quer dizer que lá na frente, né, o pagamento vai ser feito quando ele já estiver crescendo, e possivelmente em idade de entrar na universidade ou alguma coisa assim. No período de 1964 a 85, a estratégia do regime militar abordada na charge foi caracterizada pela... Então você tem que relacionar o que houve, qual que é o que foi abordado na charge, que tem ligação aí com a relação da dívida, pelo que a gente está falando, e aí sobre o contexto da ditadura. A. Priorização da segurança nacional. B. Captação de financiamentos estrangeiros. C. Execução de cortes nos gastos públicos. D. Nacionalização de empresas multinacionais. E E.
Promoção de políticas de distribuição de renda. Eu acho que essa ficou bem tranquila. O que a gente... Antes de falar aqui, eu já vou eliminar uma aqui logo de cara, principalmente porque... conectando com a última questão que a gente fez sobre o milagre brasileiro, que essa daqui também é sobre o milagre brasileiro. Não pode ser. Por quê? Promoção de políticas de distribuição de renda. Como eu falei para vocês, não houve política de distribuição de renda. Houve uma política de tentar crescer a economia, mas de forma centralizada. Então, não pode ser, porque a gente entraria em contradição com a resposta da outra questão, certo? Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta, gente, é a alternativa B. Captação de financiamentos estrangeiros. Para poder fazer o milagre brasileiro, olha só, essa charge é de 74. 74 é o final do governo Médici, que é o governo do AI-5, do milagre brasileiro, e início do governo Geisel. Como a gente falou aqui, o milagre brasileiro fez a dívida brasileira aumentar, não resolveu as mazelas sociais, o PIB teve um crescimento, mas a pergunta que a gente faz é, a economia vai para quem? Fica centralizada, tá? E aí, eles estão falando, o Brasil aí pegou bilhões de dólares, o pagamento é feito daqui a 10 anos. Em 74, suponhamos que esse menino aí está aí com 10 anos de idade. Em 74... 10 anos depois, então daria 84, esse menino aí estaria aí, então com 20 anos, matemática não é meu forte, contas básicas eu sou péssimo, tá? O pessoal fala, professor, dá aula de matemática. Vocês não sabem como é que eu sou em matemática. Certo, então se esse menino tinha uns 10 anos aí em 74, supondo, tá? Em 84 ele estaria então com 20 anos. Ele estaria numa idade de trabalho, numa idade de tentar uma vaga numa universidade, mas o Brasil todo quebrado. Aí o pai fala, tadinho, ele é o futuro do Brasil, mas o futuro que já está prejudicado aqui, entenderam? E eu falo para vocês, eu me acho nessa charge, porque logicamente que em 84 eu estava com 2 anos de idade, mas nos anos 80, ainda criança, eu lembro muito bem, já falei na última aula aqui, as dificuldades que a família brasileira, que as pessoas passavam, que o brasileiro passava, que nós brasileiros passávamos. Eu tenho 3 irmãos. Nos anos 80, eu tinha 2 irmãos, que a minha irmã mais nova nasceu depois. Mas criados por uma mãe em São Paulo, numa cidade distante de onde a gente tinha nascido, porque eu nasci em Belo Horizonte, morava em São Paulo, a mãe que foi para lá trabalhar, e o quanto que era difícil a vida, como eu falei para vocês, eu me lembro de ir na padaria com 600 mil cruzados, depois que mudou a moeda de cruzeiro para 600 mil cruzados para comprar 6 pães. O quanto que a vida era difícil, o quanto que a hiperinflação prejudicava as pessoas, que o governo Sarney decretou moratória, pagou a dívida, mas não pagou os juros da dívida. Isso foi só fazendo o Brasil afundar, sabe? O quanto que isso gerou, por isso que no Brasil, anos 80, é o que a gente chama de década perdida. No resto do mundo, a gente tem a década perdida muitas vezes os anos 70. No Brasil, os anos 80 é aquele período do caos, que a gente está colhendo os péssimos frutos que a ditadura militar deixou no Brasil. E isso até hoje, vocês não tenham dúvida, né? Então, principalmente por conta desses empréstimos que o Brasil pegou, que a ditadura aumentou, né, esses empréstimos que fizeram com que o Brasil se endividasse cada vez mais, entenderam? Então, alternativa B. As outras estariam erradas, porque A não tem relação com a charge, uma priorização da segurança nacional. A C diz execução de cortes nos gastos públicos, não foram cortes nos gastos públicos. A D diz nacionalização de empresas multinacionais, já abordei aqui inclusive na aula sobre ditaduras em geral na América ontem, falando que as ditaduras na América do Sul, elas tiveram uma política de abertura de mercado para multinacionais e não nacionalização de empresas multinacionais, tá, gente? Elas eram aliadas dos Estados Unidos, essas ditaduras. Lembrem-se da Operação Condor, da ligação econômica entre as ditaduras da América do Sul e os Estados Unidos. E a E diz assim, promoção de política, que a gente já falou, de distribuição de renda, que não houve, né? Então tá. Essa foi uma questão de Enem também, agora não me lembro o ano. Essa aqui é uma questão de Unesp, cobrada no vestibular VUNESP, vestibular da Unesp.
Também, essa é a minha charge preferida da vida. Acho ela incrível, que também é do Ziraldo, tá? E é sobre o AI-5. O próprio título da charge já diz assim. Aí o AI-5, ou AI o AI-5, né? Aí você tem aí duas cobras e um elefante andando. Aí uma cobra lá fala pro elefante, te cuida que a barra tá pesando para as cobras. Aí o elefante fala, mas eu não sou cobra. Aí a outra fala assim, prova para eles. É sensacional. Prova para eles então. Para eles quem? Pro governo, que você não é cobra. A charge caracteriza o ato institucional número 5 de dezembro de 1968 como A. Uma forma de estimular o aumento dos protestos da classe média contra o regime militar. B. Uma medida dura, mas necessária para o restabelecimento da ordem e da tranquilidade do país. C. Um instrumento de coerção que limitava os direitos e a capacidade de defesa dos cidadãos. D. Uma tentativa de frear o avanço dos militares que haviam assumido o controle do governo federal. E é um esforço de democratização e reformas sociais num momento de crise e instabilidade econômica. Então tá lá, pergunta de novo. A charge caracteriza o ato institucional número 5 de dezembro de 1968. Como? O que a charge está falando sobre o AI-5? Gente, alternativa correta, alternativa C. Um instrumento de coerção que limitava os direitos e a capacidade de defesa do cidadão. O elefante, suponhamos, o AI-5 falou assim, não pode ter cobra no Brasil. Estou dando só o exemplo pela charge, né? Aí o elefante fala, mas eu não sou cobra. Aí a outra cobra fala, então prova para eles. Porque eles tiraram o teu direito de defesa. O AI-5 fala assim, ó, você pode ser preso sem ordem judicial. Eu te prendo e não tô nem aí. Então, se você, tô nem aí que você é elefante, prova para mim que você é elefante. Você é cobra. Então é aquele negócio, é uma alusão, por exemplo, ao comunismo. A ditadura definia todo mundo que se opusesse à ditadura como comunista. Não podia ser comunista no Brasil. Aí chegavam casos, eu me lembro muito bem de um vou até utilizar aqui uma das séries mais legais que se tem no Brasil, produção brasileira, que é a série, acho que é de 1990, chamada de Anos Rebeldes. Quem já assistiu Anos Rebeldes, deixa aí nos comentários. Anos Rebeldes foi uma charge feita pela Globo sobre ditadura militar, falando sobre os jovens rebeldes contra a ditadura. É muito bonita essa série, é muito triste, são uns 10 episódios, mas são chocantes. E tem uma hora que o delegado chega lá na casa do estudante e prende ele. E fala assim, o senhor não pode me prender sem ordem judicial. Aí ele fala assim, não, agora tem um ato institucional número 5, você é comunista. Mas o cara, ele se opunha à ditadura, mas ele não era comunista, ele se opunha à ditadura. E aí, prova para mim que você não é, você não tem mais direito de defesa. Entenderam? É uma medida arbitrária do governo. E tem até uma cena, antes mesmo desse personagem ser preso, eu não estou dando spoiler sobre a história da série, mas é uma passagem ali dentro que eu acho bem interessante. Que olha assim a biblioteca dele na casa dele e vê um monte de livro lá, e muitos livros vermelhos. Fala assim, lá, livro de comunista. Na verdade, eram autores clássicos da literatura brasileira. Você tinha um Machado de Assis ali, se eu não me engano, que a capa era vermelha. Comunista, entendeu? Assim, eles... Prova que você não é isso que eu estou falando. Tá? Você não tem o direito de se defender. Então, a alternativa correta é ser um instrumento de coerção que limitava os direitos e a capacidade de defesa dos cidadãos. Fim do habeas corpus. As outras estariam erradas porque, então, uma forma de estimular o aumento de protestos da classe média contra o regime militar? Não tem como, né? Não é isso. A B diz, uma medida dura, cuidado com isso, gente, mas necessária, quer dizer que o vestibular da Unesp, vestibular da VUNESP, está definindo que era uma forma necessária? O Ziraldo estava definindo que era uma forma necessária através da charge? O Ziraldo foi perseguido pela ditadura, foi preso pela ditadura, foi preso pelo AI-5, como inclusive editor do Pasquim, né, do jornal, que foi fechado pela ditadura. Vamos lá então. A D diz, uma tentativa de frear o avanço dos militares que haviam assumido o controle. O AI-5 foi uma tentativa de aumentar o avanço dos militares, né? E a charge está mostrando, né? Está criticando isso.
é um esforço de democratização. O AI-5 centralizou, ele definiu o que é uma ditadura de fato, entendeu? Então, essa charge ela é uma charge extremamente interessante, extremamente crítica ao ato institucional número 5 e extremamente também didática, na minha opinião. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esses exercícios. Deixem nos comentários se vocês acertaram. Gostei muito de ter selecionado eles e eu vou fazer mais exercícios, como estou fazendo também, de vários outros temas, como eu já fiz de filosofia, sociologia, história geral, agora história do Brasil também. A gente vai construindo essa nossa caminhada juntos aqui, certo? Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, não deixe de dar essa curtida aí pra gente aumentar o potencial do canal, chegar logo aí aos 400 mil inscritos. Devo tudo isso a vocês. Amo vocês de coração, um grande beijo, fui!